Fala aí, gente querida, tudo beleza? Mais um podcast, Pode Contar Tudo, dessa segunda-feira. E aí, tudo beleza com vocês? Como que você tá? Bom? Quero agradecer imensamente para você que acompanha esse tipo de conteúdo, a você que compartilha, você que durante a semana, né, vai lá no Pode Contar Tudo, no Instagram, né, que tem os cortes durante toda a semana. O que rola nessa segunda-feira você vai conferir no Pode Contar Tudo nas plataformas, lá na internet, no Facebook, Kawaii, TikTok. Você pode passar para frente, compartilhar à vontade, beleza? Gostaria de agradecer aqui a Claudemíria, né, que faz a parte técnica. Tá tudo beleza, Claudemíria? Tudo certo. Que bacana, né? Tá aí, que prepara aqui a gente o estúdio, arruma água aqui pra gente. Eu quero agradecer o Webnet Internet, que patrocina esse podcast. Para você que quer internet de primeiríssima qualidade, de alta velocidade, é o Webnet Internet. Gente, eu quero aqui deixar uma alusão especial para toda essa galera aí. E hoje nós vamos estar conversando com uma pessoa maravilhosa, um bate-papo bem descontraído, enfermeira Jennifer Leiter. Isso, Leiter. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Como é uma satisfação estar aqui. Que bom, Tô bem, graças a satisfação Deus. É minha. De estar falando com você aí. Você que é praticamente gente da gente, Gente né? da gente, isso mesmo. Me sinto aripuanense de coração. Você veio de onde antes de Eu vim de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, com 10 anos de idade. Olha assim. Meu pai veio pra cá trabalhar e trouxe a família toda. Então, eu falo assim, que o pouco que eu vivi no Sul, eu vivi muito aqui. Então, hoje, se me perguntarem, eu sempre me sinto mais matogrossense do que paranaense. Aripuanã tem meu coração, com certeza. Mas enquanto você vai lá? Vou. A última vez que eu fui, na verdade, foi em 2019. Eu não gosto lá. Eu já fui lá, sabe? No mês de julho, frio pra caramba. E eu fui no frio mesmo. E eu fui com o Arthur tava pequenininho, a gente deu uma sofridinha lá, confesso. O frio lá é tão grande que a maioria das casas lá tem umas casas bem pontiagudas, assim, né? Com medo da neve. E tem aquecedor, você vai lá, as torneirinhas tudo com água quente, água gelada. Você fala, gente, pra que água quente? O que eu gosto de lá é a culinária, né? O pessoal esbanja no café da manhã. Lá tem bastante chacrinha, né? As pessoas moram em chacras lá. Cafezão colonial. Cuca, salame, chimia. E a decoração das casas, né? Como que é massa. As pessoas plantam muitas flores, né? São naturais. muitas flores, você entra nas casas, é tudo com um crochêzinho, assim, ó. Essa caneca aqui agora já ia ter um vestidinho pra ela, com certeza. Crochê, né? aham. Ei, Jennifer, o que motivou você trabalhar em ajudar as pessoas através da saúde? Qual foi a ideia? Então, na verdade, é o meu pai que diz, né? Que desde criança eu sempre tava... Se ele machucava, eu tava lá, pai, deixa eu ver. Ele ia lá, pegava, dava... Tá doendo? Falava, não. Ah, então tá bom. E eu ia lá e continuava futricando na feridinha, né? Fazendo um curativo. Se tinha algum bichinho machucado, eu queria cuidar. Então, assim, meu pai sempre fala que eu pesei pro lado da saúde. Mas eu só decidi mesmo quando eu tive que fazer o vestibular, que eu ia ter que fazer faculdade, ia ter que fazer alguma coisa. Eu falei, não, é saúde, eu sei que é saúde. Aí eu não sabia bem certo o quê. Eu falei, não, vai enfermagem. Fiz para enfermagem e fisioterapia, escolhi a enfermagem. E assim, não me arrependo em momento algum. É uma profissão muito linda e eu falo assim que é uma profissão que você tem que ter dom. Se você não tem o dom do cuidado, de cuidar, porque a enfermagem é o dom do cuidar. Então, assim, se você vai lá no hospital, você precisa ficar internado, é a enfermagem quem está com você o tempo todo. É o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, o médico é essencial. A saúde, ela é uma equipe. Ninguém trabalha um sem o outro. É um elo, né? É um elo, isso. E a enfermagem, assim, eu acho ela uma profissão maravilhosa, linda, de ter dom mesmo. Já ajudei muita gente, já me emocionei com histórias maravilhosas, já sofri com muitas perdas, porque ao contrário do que as pessoas falam, profissional da saúde é frio. Gente, não é. Vocês não sabem o que passa por dentro do nosso coração e a gente é preparado para aquilo ali. A gente tem que estar preparado para chegar e falar para você, olha, Zé, o seu quadro de saúde não é muito legal. Mas você vai estar lá séria, ou então, se você perdeu alguém, a gente vai ter que te dar o suporte, porque você tá num momento difícil. Mas toda vez que a gente perde a guerra, né, que a gente fala que a gente não consegue
manter um paciente com vida ou trazer ele de volta à vida é sempre muito sofrido para nós, né? Então, é uma profissão que ela é desafiadora todos os dias. Todos os dias nós temos desafio dentro da área da saúde. É que no momento tem que manter a postura, né? Não tem como, né? Aí, às vezes, a gente as pessoas não pode pensam... demonstrar as nossas fraquezas. Não é que a gente não pode demonstrar. É porque a gente precisa ser forte naquele momento. Depois, já cansei de ir para banheiro chorar depois de conversar com um familiar sobre alguma coisa, né? Eu vivi uma situação recente, inclusive a pessoa chegou e me falou que ela era magoada comigo de uma época que eu trabalhei no hospital municipal, no pronto atendimento, teve um acidente de trânsito e eu tive que acionar a polícia. Então, esse é um protocolo que nós temos que fazer também, né? E eu fiquei surpresa, porque depois de tanto tempo, você saber que você só no desempenho da sua função você pode causar uma imagem negativa a alguém, me soou estranho. Mas mais ou menos uns 5 dias depois, veio uma moça, me mandou uma mensagem no meu WhatsApp e falou que eu era como um anjo na terra. Porque eu ajudei no resgate do acidente dela e da filha dela. E eu me preocupei muito com a condição de saúde das duas, obviamente. Mas eu fui até o hospital depois para estar sabendo da criança, do estado de saúde da criança. Porque eu já não exerço mais no hospital desde 2019, né? Então, assim, eu estive à frente do SAMU, mas nesse dia em especial eu ajudei no atendimento, porque eu cheguei no local na hora. E ela disse que depois que ela foi para Cuiabá, que ela ficou em coma induzido, ela passou por um processo bem difícil. Os familiares contaram a ela que eu, além de prestar o atendimento, eu ainda me solidarizei com a dor, fui atrás de saber como a criança estava, se ela precisava de alguma coisa. E ela disse assim que foi um diferencial muito grande. E a gente faz as coisas sem pensar. A gente faz porque tá no nosso coração, né? Não é... E a minha irmã fala, cara, como é que pode? Toda vez parece que você tem que passar onde tá acontecendo o acidente. E é verdade. É verdade. Às vezes eu tô andando na rua, tô com pressa eu tenho que buscar o Arthur na escola. O senhorzinho é atropelado de bicicleta na minha frente. Falo, glória de Deus, não podia ser um pouquinho depois? Brincando, né? Aí você para e ajuda. Teve uma outra situação, eu tava na Capela da Saudade. Eu mal cheguei, começou uma correria, já vieram me chamar. Tinha acontecido um acidente na esquina. Aí lá fui eu, fui prestar solidariedade a uma família querida e saí para acudir o ente de outra família. Então, assim, a gente que tá na área da saúde, a gente tá o tempo todo ali suscetível a ter que fazer o bem sem olhar a quem. Fazer curativo em boneca é uma coisa, né? Que nem você falou desde pequena, acredito que fazer curativo em boneca. Mas na faculdade, como que foi? Longe da família? Rapaz, olha, então... eu saí daqui, eu confesso que no começo foi bem difícil. Porque a gente tá acostumado sempre ter... eu falo assim, se hoje eu sou o que sou, foi pelo incentivo dos meus pais, né? A minha mãe teve o privilégio de sempre estar em casa conosco. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe sempre esteve em casa. E o meu pai sempre esteve trabalhando. Então, a minha mãe cuidava da casa, trabalhava, que eu falo que eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis, é você cuidar de uma casa, de uma família, porque no mesmo momento em que você lavou essa caneca, alguém vai usar e ela vai estar suja de novo. Eu falo que serviço de casa é o serviço mais ingrato que tem. Então, assim, a minha mãe sempre... Nunca acaba, né? A minha mãe sempre esteve em casa e o meu pai sempre esteve trabalhando, e o incentivo dos dois sempre foi o estudo. Meu pai não quis estudar, né? Optou por seguir o caminho do pai dele, né? Aprendeu tudo com o pai dele. Mas a minha mãe, ela não... É criada no sul, você sabe que muitas vezes tinha que deixar de estudar para ir pra roça. Então, a minha mãe falava, aqueles videozinhos que a gente vê hoje, o pessoal tirando onda na internet, caderno com capa de pacote de arroz, essas coisas assim. A minha mãe não estudou, minha mãe estudou só até a 4ª série.
Hoje ela já estudou, já tem ensino médio, né? Porque depois que a gente se criou, ela teve o incentivo das próprias filhas também para estudar. E eu saí daqui, então eu tinha minha mãe fazendo tudo, meu pai sempre perto. E aí você se vê sozinho numa cidade grande que você foi uma vez na sua vida para andar de elevador, de escada rolante. E aí você tem que pegar ônibus. Você tem que viver sozinho, você tem que fazer mercado sozinho, você tem que cozinhar, lavar, passar, fazer tudo. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos, lá no Paraná ainda, foi um final de ano e as mães estavam com os alunos comemorando porque eles iam para a faculdade. E eu escutei uma das meninas falando bem assim, e agora, mãe, o que vai ser da minha vida? Eu não sei nem lavar um prato. E eu dei uma cutucada na minha mãe e falei assim, mãe, como assim? Ela não sabe lavar um prato? O que vai ser da vida dessa menina? Então, assim, a gente é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo que é muito bom quando as pessoas falarem que a melhor época da vida é a faculdade, não é mentira, porque realmente é a melhor época da vida. Eu falo assim que eu estava lá para estudar e assim eu o fiz. Eu tive o privilégio de não precisar trabalhar, meu pai conseguir prover meus estudos, os estudos da minha irmã, e eu só tinha a obrigação de estudar. E assim eu o fiz. E mesmo tendo a obrigação de estudar, você ter que acordar 4 horas da manhã para ir pegar um ônibus, porque eu sempre andei de ônibus lá, né? Eu até falo que se fosse uma época de vaca mais gorda, meu pai com certeza teria me dado um meio de locomoção. Isso. Mas como já estavam mais difíceis as coisas, eu sempre andei de ônibus. Então era sair de casa 4 horas da manhã para voltar para casa à noite, chegar em casa à noite, deitar, dormir, acordar e ir pro estágio de novo, né? E é desafiador, ao contrário daqui. Eu até falo assim que aqui, quem trabalha aqui trabalha em qualquer lugar. Porque todo mundo sabe que aqui a gente não tem especialidade, que a gente não tem muito recurso. Lá a gente tem mais coisas. Só que lá o fluxo de pessoas é muito maior, os casos são totalmente diferentes. Então, eu fiz faculdade, né, em Várzea Grande. No caso, eu fazia estágio tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande. Então, a gente vê muita coisa o tempo todo. E é muito desafiador realmente você ficar longe de casa. Eu lembro que eu passei meu primeiro dia das mães e dia dos pais em prantos, porque eu queria vir embora e não consegui. E eu lembro também que a minha primeira Páscoa eu passei 24 horas atolada, com uma cesta de chocolate, uma garrafa de água. Até que então, bem. a gente passava uns perrengues bem desafiadores, viu? Aí terminou a faculdade e já fez o concurso. Na verdade, eu fiz o concurso, eu ainda estava na faculdade. Eu fiz o concurso, eu ia finalizar minha faculdade em dezembro, colar grau em janeiro. Eu fiz o meu concurso em outubro. Você tá bem acelerada mesmo, então, querendo trabalhar já. Não foi bem. Eu falo assim que se eu sou o que sou hoje é por causa do meu pai, realmente. Porque o meu pai me ligou e falou: você vai vir fazer o concurso. E eu falei: pai, eu não vou, tá em semana de prova. Eu tenho semana de prova, é difícil pra mim sair daqui pra ir. E na época a gente não tinha nada de asfalto, era tudo chão, né? Então era bem sofrido mesmo. Ele falou: não interessa, faça a sua inscrição, estou mandando dinheiro, você vai vir fazer a prova. Se tiver que fazer segunda chamada, eu pago a segunda chamada, mas você vem. E eu vim. E eu falo que foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porque eu já fui muito concurseira. Porque antes de eu estabelecer raízes aqui, começar a formar minha família, eu queria muito ir embora, né? Sonhava em morar em cidade de praia, coisas de jovem, né? Eu ainda sou jovem, mas eu tinha essa vontade. Então eu vim, fiz a prova começava às 7, terminava às 12h30. Eu devo ter entregue minha prova meio-dia e 27. Eu usei todos os minutos e eu não acreditava que eu alcançaria um bom resultado, porque a prova realmente estava muito, muito difícil. Mas eu estava com tudo fresquinho dentro da cabeça. Meu pai sabia o que ele estava falando, o que ele estava fazendo. E aí eu vim e fiz o concurso, voltei embora. Me formei, comecei a trabalhar lá como atendimento home care.
né? Eu era enfermeira de uma empresa de cuidados domiciliares. E eu fiquei 6 a 8 meses lá, mais ou menos, porque a minha irmã foi. Então, eu caí de paraquedas lá, mas ela tinha eu para dar o suporte. Então, eu mostrei a ela os caminhos que ela tinha que... encurtei o caminho para ela, né? E aí, quando deram esses primeiros 6 meses, meu pai falou assim... Eu recebi uma proposta aqui, né? Na época era a gestão do Beto, a Valdênia, que era secretária de saúde. E eu recebi o convite para vir ser coordenadora da atenção básica. E eu falei pro meu pai que eu não sabia se eu queria vir. E ele falou, não, você vai vir porque o pouco a mais que você vai ganhar já me ajuda aqui. E aí eu peguei, arrumei todas as minhas coisas e vim para Aripuanã. E comecei a trabalhar como um cargo de confiança, que a gente fala, né? A portaria. E aí eu exerci, né? Fiz o serviço de coordenadora de atenção básica. Aquela velha história de que aí acaba o gestor, a gente fica na insegurança. Eu não sabia se eu ia ter emprego, se eu não ia, porque eu não tinha sido convocada ainda para o concurso. Continuei, a gestão mudou, teve outro gestor, fui indicada a continuar, continuei na atenção básica e depois fui convocada no concurso público nos 45 do segundo tempo, porque o meu concurso vencia acho que em 30 de outubro, no dia 15 eu fui convocada. Olha aí, que sorte. Na verdade, eu dei uma cutucadinha, né? Eu fui e conversei com o secretário da época e falei assim para ele que eu não tinha mais intenção de sair daqui, né? Que eu era cria de Aripuanã, que já tinha se passado o tempo e eu falei, eu posso até fazer outro concurso, passar, mas se eu sou a próxima a ser convocada, por que não? Por que não, né? Aí ele falou assim, não, Jennifer, eu vou ver lá na prefeitura se tem lotacionograma, toda aquela burocracia. E eu falei, daqui uma semana eu lembro ele, né? Conversei com ele cedo, falei, quando foi 11 horas da manhã, ele me chamou na sala dele. Aí ele falou assim, olhei lá, tem como te convocar. Só que eu não tenho um lugar fixo para te colocar. Você vai ter que ser a enfermeira que cobre férias da galera. Eu falei, tapa buraco, foi o que eu sempre sonhei. E aí, deu certo minha convocação, graças a Deus. Eu já hoje falo que eu tenho uma plaquinha de patrimônio aqui atrás. Eu já tô mais de 10 anos no concurso, né? Já vivenciei de tudo um pouco nesse setor público e servir a população, ao contrário do que muitos pensam, não é nada fácil. Ser servidor público é bem difícil. A gente tem um leão para matar por dia, né? E a gente mata eles mesmo, tá nem aí com nada. A gente bota, faz o que tem que fazer do jeito que der, a gente vai lá e faz. Então, assim, eu tenho muito orgulho da posição que eu me encontro hoje. Já tive percalços nesse meio tempo, mas é muito bom saber que você está num lugar que você não tem mais intenção nenhuma de ir embora, e é aqui que você vai ficar, e é aqui que você desempenha o seu melhor em prol das outras pessoas. E só para os leigos entenderem, existem níveis na área da enfermagem, né? Quais são os níveis de formação? Sim. Antigamente nós tínhamos auxiliares, né? Atendentes auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros, né? Os enfermeiros são aqueles que as pessoas geralmente qualificam como enfermeiro padrão. Né? Isso. Esse é um termo muito antigo que era usado, né? Mas hoje nós temos apenas... os técnicos aqui que exercem no município, né? Técnicos e enfermeiros, né? Mas aí nós já tivemos atendentes, auxiliares e agora nós temos técnicos e enfermeiros. E a questão do equilíbrio emocional? Como que funciona? Qual é as técnicas que você usa para manter esse equilíbrio? Que você falou que você se depara com situações diferenciadas todos os dias. Né? A gente passa por situações bem complexas, né? Desafiadoras, por muitas vezes situações em que a gente tem medo, né? Algumas pessoas vão lembrar, já tiveram situações desagradáveis aqui, que teve agressão dentro do próprio hospital. Às vezes a gente se depara com um paciente que está em surto e ele pega uma televisão e ele nem tá vendo o que ele tá fazendo porque ele tá fora de si. Então a gente também tem medo na hora que a gente atua, né? E lidar com vidas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande mesmo. É diferente de você
Nem sei que exemplo citar. Mas o fato de você medicar alguém já é algo muito complexo. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber o que você vai falar para o seu paciente, como você vai falar, né? Você tem que estar preparado para tudo o tempo todo, porque agora eu tô aqui, tô bem, você tá aí, tá bem, mas daqui a pouco você pode ter um mal súbito e eu tenho que saber o que fazer com você, né? Você tá consciente, você tá... E daqui a pouco você pode não estar mais. Então, a gente tem que ter um raciocínio muito rápido e estar preparados. Eu falo que a gente não pode ter medo. O profissional da saúde, ele é vai com medo mesmo, porque não tem o que fazer. E por muitas vezes a gente sofre, a gente vê as coisas. Eu sou uma pessoa que eu passei por uma situação bem complicada. Eu tive um adoecimento mental por exaustão do trabalho, que a gente chama de síndrome de burnout. Né? Não vou estender o assunto, depois se alguém quiser pesquisar para entender um pouquinho como é, que é realmente uma sobrecarga emocional. Né? Nós estamos ali, por exemplo, todos os dias. Eu falo que quem trabalha no hospital é 12 por 36, ou então é 6 horas corridas todos os dias. Quem trabalha 12 horas, gente, 12 horas é cansativo pra caramba você trabalhar. Você tem que entregar o seu 100% o tempo todo nessas 12 horas, e às vezes você tem 5 partos, 3 emergências e vários pacientes internados que necessitam de curativo, de atenção, de conforto. Então, assim, é uma situação muito desafiadora. Quando você passou por isso, essa patologia, você teve que recorrer a um profissional, no caso. Sim, com certeza. E eu sempre falo assim, que você negar o problema é pior. Quando você não se sente bem, você precisa buscar ajuda e não ficar recluso, né? Eu sofri um processo que o meu psiquiatra, na época, que as pessoas acham que psiquiatra é médico de quem é doido, mas não é, gente. São profissionais que cuidam da nossa sanidade. Apesar que todo mundo tem um pouco de doidura, não, né? de médico e doido todo mundo tem um pouco, né? Mas eu falo que o psiquiatra, ele é um profissional que ele está ali para cuidar do seu emocional. Porque se a gente não tem cabeça, a gente não faz nada. Né? Uhum. Quem comanda todas as nossas atividades do nosso dia é o nosso cérebro. Se ele não tá bem, nada vai bem. Então, na época ele falou assim pra mim: Jennifer, parece que você tá enterrando uma pessoa. Parece que você tá enterrando a enfermeira que existe em você. Mas você tem... Só porque você... Porque o que aconteceu? Ele chegou num ponto... que o Arthur nasceu, aí o Arthur tinha 7 meses. Quem é mãe sabe como é difícil você deixar a criança, né, para você trabalhar. E aí, o fato de você se dedicar a sua vida a alguém de uma família que você às vezes nem conhece e deixar a sua família é um processo doloroso. E eu acho que depois que a gente se torna mãe, tudo potencializa, né? Tudo que você vivencia se eu falo assim, que eu tinha empatia pelas pessoas antes, hoje eu tenho, sei lá, 10 vezes mais. Depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma pessoa realmente mais sensível. E então, eu queria sair do cargo do hospital porque eu queria dedicar a minha vida ao meu filho, pelo menos até ele ter uns 2 anos de idade. Né? Se eu pudesse, eu teria sido só a mãe dele naquele momento. Então, assim, eu já estava vivenciando momentos de crises de ansiedade, né? E até então, às vezes a gente acha que eu trabalhei demais, eu tô cansada porque eu fiz 24 horas. E não é, na verdade, você tá cansado porque você tá cansado. E você precisa de um tempo para sua cabeça entrar, se encaixar, né? E eu fiz algumas solicitações. Na época, eu não queria ser afastada das minhas funções. Eu queria apenas trocar de setor. E aí, o meu psiquiatra me auxiliou e eu saí da parte da assistência, né? Que a gente fala que tem o enfermeiro assistencial, que é o que tá lá quando chega um paciente com o SAMU, que vai atender aquele paciente ali, vai pegar nele, vai fazer um acesso venoso, vai administrar uma medicação, né? E tem o enfermeiro administrativo, que é quem gerencia toda a equipe, quem cuida dos insumos, das escalas de serviço,
da esterilização de material. Tem tudo, tem toda uma estrutura por trás daquilo ali. Isso não funciona se não tiver alguém para coordenar. A parte burocrática, né? Isso. E eu queria esta parte. Então, eu acabei saindo por desvio de função, por não conseguir mais exercer as minhas funções naquele momento ali, porque eu estava fragilizada emocionalmente. Então, o que eu sentia naquele momento era insegurança de, às vezes, chegar a algum paciente e eu não conseguir dar o meu melhor como eu sempre fiz. Então, a partir daquele momento, eu fui para a área administrativa, né? Que eu falo, eu gosto de conversar, eu falo com todo mundo, modéstia à parte, eu escrevo muito bem. Quando eu pego para redigir um documento, um ofício, um memorando, às vezes tem colegas até que falam: Jennifer, me ajuda aí a escrever, eu preciso fazer um ofício assim, sensado, você é boa nisso. Aí eu fui para essa parte, né? Eu sempre falo que eu gosto de ter conhecimento de tudo aquilo que me for perguntado. Se eu tiver que ser... se eu tiver que administrar a rádio e eu não entendo nada da rádio, eu vou estudar tudo da rádio. Pro dia que você, que entende de rádio ou acha que entende de rádio, vir conversar comigo, eu consegui conversar com você sobre rádio. Entende? Então, assim... a tudo que eu faço, eu me dedico em 100%. Então, eu fui para a Secretaria de Saúde para atuar como gestão, né? Tudo que rege pessoas, a gente chama de gestão. Então, eu fui para a parte da coordenação da vigilância epidemiológica, que envolve sanitária, endemias, né, ambiental. Então, eu fui fazer essa parte de coordenação de vigilância epidemiológica. Atuei na vigilância epidemiológica e fui convidada para assumir o SAMU. Na época eu fui com um pouquinho de resistência, porque eu já estava habituada, é aquela coisa de ficar confortável no lugar que você está, né? Mas eu aceitei o desafio, porque na época o SAMU ele não tinha vínculo, porque tudo a gente precisa ter... uma UBS, uma unidade de saúde, ela tem que ter um cadastro lá no governo, no Ministério da Saúde, porque senão ela não existe lá, né? Ela existe aqui, mas ela não existe lá. Então, na época, o SAMU existia aqui, mas não existia lá. E aí a gente fez todo o processo. O SAMU foi uma conquista muito grande para o município na época, se eu não me engano, foi a enfermeira Maria Pinheiro quem conseguiu, junto com a gestão da época, trazer. Não sei quem era que estava na gestão, eu acho que eu nem estava aqui ainda quando o SAMU veio para cá. Mas foi uma conquista muito grande, só que é tudo aquilo que a gente precisa fazer, a gente precisa de recurso. E se o recurso não vem, dificulta muito o trabalho. Então, o SAMU, ele era mantido pela prefeitura. A prefeitura era quem mantinha tudo, né? Então, eles precisavam de alguém à frente, não só para gerenciar a equipe de enfermagem, que faz todo o resgate, né? Mas também para fazer essa parte burocrática de restabelecer os repasses financeiros. E eu atuei no SAMU por quase 3 anos, né? A única coisa que eu não consegui concluir foi a reforma do prédio físico, que eu queria ampliação, mas isso aí eu tenho certeza que quem assumiu agora vai correr atrás e vai dar certo. Mas eu consegui fazer credenciamento, eu fiz um processo para que a nossa unidade fosse qualificada. Para fazer qualificação é mais uma questão burocrática mesmo, né? Mas o recurso aumenta. Nós aqui, que somos considerados região amazônica, já recebemos um recurso um pouco maior que as outras regiões. Mas, então, como unidade qualificada, o nosso recurso ele aumentou, se eu não me engano, em 12 mil mensal, algo do tipo. E nós éramos uma das únicas unidades qualificadas do estado do Mato Grosso. E fiz também todo o processo, toda a tramitação para aquisição da nova viatura, que é doação do Ministério da Saúde, mas que se não tiver alguém atrás ali para mexer o doce, fazer acontecer, não vai, né? Então, hoje, aquela viatura nova que vocês veem aí na cidade também tem um pouquinho do meu suor lá. Eu falo tudo que a gente... com suor e lágrimas, né? Eu paguei meu aluguel essa semana da estética, mudando o assunto agora. E aí eu falei o dono do estabelecimento, perguntou: e aí, como é que tá as coisas em Aripuanã? Eu falei: suor e lágrimas, estou honrando com suor e lágrimas, porque tá difícil. Porque
A gente sabe que aluguel aqui é puxado, né? Mas então, assim, tudo que eu fiz lá, eu me doei ao máximo. Eles foram qualificados, eles receberam um uniforme. Eu fiz o que eu podia fazer, o que estava no meu alcance. E depois eu fui para outro setor que precisavam que instaurassem, que criassem um setor dentro do hospital. Aí lá vai a Jennifer de novo para fazer todo o processo burocrático. Fui lá em Juína, fiz o treinamento, voltei, instituí o núcleo interno de regulação hospitalar, porque toda vez vocês sabem que quando um paciente precisa ser encaminhado para fora do município, ele tem que ser inserido no sistema de regulação estadual. E depois que ele é inserido, a gente tem que alimentar esse sistema e a gente tem que fazer busca ativa de vagas, né? Não é só colocar o paciente lá e pronto. Antigamente funcionava assim, a gente colocava o paciente lá e a hora que alguém do estado resolvesse ligar, ok, a gente tinha a vaga do paciente. O que eu fiz com o NIR, que eu iniciei lá no hospital, era o seguinte: o doutor inseriu no sistema de regulação, eu pegava todos os dados do paciente, toda a documentação, e aí você liga no hospital, liga no outro, corre daqui, corre dali, para você conseguir uma vaga o mais rápido possível para aquele paciente que precisa ser encaminhado com urgência para fora do município. Então, não tinha esse fluxo pré-estabelecido, né? Não tinham esses contatos de todas as instituições de saúde. Então, tudo isso foi feito. Mas eu falo assim que eu amei e amo muito o serviço de urgência e emergência. Eu exerci por mais de 5 anos no hospital municipal, no pronto atendimento mesmo, no pronto-socorro. Então, o que tem de pior para chegar pra gente, chega por ali, né? E o SAMU traz e o serviço começa ali. A partir do momento que a gente consegue estabelecer uma estabilidade na vida do paciente, é que ele vai para internação, que ele vai para outro setor. Mas enquanto ele não está bem, ele está dentro do pronto atendimento. Então, é uma curiosidade. A gente vê muito o SAMU, a gente viu que você foi coordenadora. E esse pronto atendimento, qual que é a rotina de todos os profissionais ali? Como que funciona a dinâmica? Do SAMU em si, você fala? Do SAMU. Tá, o SAMU ele é regido pela Central de Regulação Estadual, 192, né? Uhum. Tenho conhecimento de que o 192 aqui, ele não funciona em perfeito estado. Quando eu assumi a TIM, não fazia ligação, eu mexi com documentação, com a Anatel e outras coisas pra gente conseguir que desviasse. A gente fala que é o tronco, né? Você desvia o tronco da ligação pra cair lá na central. Por um momento ele funcionou. Hoje eu não sei dizer pra você como tá, porque já faz um tempo que eu saí do SAMU, já fez 1 ano já. Mas o acionamento ele funciona pelo 192, né? Você tem em outra central, não é aqui. É lá em Cuiabá, não é aqui. Então, se você, por exemplo, precisar do SAMU, ligar lá no 92 e não ser atendido, e você chegar na base e o pessoal tá lá na base, às vezes sentado na cadeira lá fora tomando um ar, não é porque não foram eles que não atenderam. É porque o problema foi na ligação para a central de regulação, que é estadual. E o repasse vem através dessas ligações. Então, se não tem ligação, automaticamente o Estado subentende que não tem atendimento, certo? Porém, nós somos... eu falo assim que morar numa cidade pequena tem seus prós e contras. Porque na cidade pequena a gente conhece todo mundo, nem que seja de vista, mas você já viu o rostinho das pessoas. Quando vem uma pessoa de fora, você já olha e fala, nossa, essa pessoa não é daqui não. Porque a gente acaba conhecendo todo mundo mesmo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem quando a gente explica que precisa fazer o acionamento. Eu recebo ligação no meu celular até hoje pedindo para acionar o SAMU. Né? E eu nem acesso à escala deles, eu não tenho mais, porque até os profissionais já são outros da minha época. Mas aonde eu quero chegar é que em casos de extrema necessidade e urgência, o SAMU vai sem regulação de 192. E quando o SAMU vai sem regulação de 192, quem segura a bronca
é o enfermeiro responsável pelo SAMU. O coordenador. Não, a gente leva advertência, recebe documento, notificação de que porque o SAMU saiu sem a liberação do Estado. Porque se é o Estado que manda, por que o SAMU vai atuar sem o Estado mandar? Então, a gente faz errado, em aspas, né? Quando a gente vai sem... Não é errado necessário, né? Não, eu falo assim, eu falo sempre assim, é o risco-benefício. O que acontece? Nós somos todos preparados e sabemos quando é uma situação de urgência, né? Se chegar... É muito comum isso aqui. Aconteceu um acidente aqui na esquina, a pessoa passa, vê que a coisa é feia, onde que ela corre? Lá no SAMU. E quando isso acontece, gente, não é uma ou duas pessoas que vão, são várias que vão. E o jeito que a pessoa chega na base também já demonstra que que a gente precisa ir, que a gente não pode esperar. Eu falo não como profissional do SAMU, mas eu falo como profissional da saúde. Diferente de situações, às vezes, em que a pessoa chega lá e fala assim, eu preciso de uma ambulância lá no Frei Canuto, porque já tem uma semana que o meu pai tá com dor nas costas e ele tá difícil para trazer, não tem como trazer. Tá. A gente faz o quê? Orienta, então, nós vamos ligar lá na central agora, né, para liberar, porque a gente não pode sair sem liberação. Às vezes, quantas vezes eu já liguei do meu celular passei pra pessoa para fazer a solicitação e tudo, né? Porque realmente precisa dessa solicitação. Mas a gente sabe que antes, eu sempre falei, eu quero ver que juiz, que promotor que vai condenar alguém por salvar uma vida. Agora, se eu chegasse ao ponto de falar não vai sem regulação e a pessoa fosse a óbito na rua pública, né? Na via pública, aí eu ia responder por omissão de socorro. Eu ia ser responsabilizada. Eu não vou ser responsabilizada porque eu saí da base sem ser liberada pelo meu chefe imediato, por exemplo, né? Então, eu preferia muitas vezes assumir o risco, né? Pelo benefício do próprio paciente. Porque eu ouço muitas reclamações, não só aqui, mas em vários lugares, as pessoas que solicitam o SAMU, essa questão do telefone. Tá a pessoa lá desmaiada, aí você liga, né? Tá. Eu sei que existe um protocolo, né? Isso. Mas só que aí a pessoa fala, pergunta pra ela se ela tá bem. Mas não, ela tá desmaiada. Aí a pessoa fica no desespero e já quer desistir daquilo. É uma situação muito difícil, porque os reguladores, eles pedem pra manter a calma, né? Mas realmente é um protocolo que existe no Ministério da Saúde e todas as centrais de regulação, seja aqui, seja no Paraná, Santa Catarina, aonde for, elas vão seguir o protocolo. Lá dentro não tem fazer o que a gente faz aqui, da ambulância sair. Não. A pessoa pode ir lá bater na porta, eles não vão. Eles têm que ter liberação. Então, a central de regulação, ela segue o protocolo pré-estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, todas as perguntas que eles fazem são necessárias. Porque aqui a gente tem uma viatura, certo? Nós temos uma ambulância. Mas lá, em grandes cidades, eles têm 2, 3, 4 viaturas. Eles têm que saber onde você está, qual é a situação do paciente, para saber qual que é a viatura e a equipe que eles vão disponibilizar para atender melhor aquela situação. Então, por isso que existe esse protocolo, porque na hora que o telefone toca lá, eles não sabem se é Aripuanã, se é Colniza, se é Juína, se é Brasnorte, eles não sabem, o telefone toca igual para todas as cidades. Então, não tem isso, né? Então, por isso que tem toda aquela série de perguntas, né? E se você falar assim pro médico regulador, é aqui na esquina, perto do tal lugar, ele não vai saber direcionar. Ele quer o endereço. A gente sabe que enfermeiro hoje existe um leque de empreendimento, né? E você também entrou na área da estética. Isso. Como que foi essa ideia de se especializar para...
Eu tenho, eu falo assim que hoje a enfermagem e o próprio conselho, eles nos dão muita autonomia para trabalho, né? Nós temos várias especialidades, onde a gente pode ter consultório particular, fazer inserção de DIU, de implanon, ultrassom, inclusive obstétrica ou não. Tudo depende da especialidade que o enfermeiro for escolher. Antigamente era o PSF, hospital e acabou. Hoje não, né? Hoje a gente tem um leque muito grande. E a minha escolha da estética foi o seguinte, foi justamente quando eu saí do hospital. Quando eu saí do hospital, eu não queria nem ser funcionária pública mais. Porque eu tentei por várias vezes sair sem ter que me desviar, então eu fiquei muito desgostosa da minha profissão, mas em relação ao contexto geral da coisa, né? Burocracia mesmo. Isso. E aí, o que eu falei? Eu vou fazer estética e eu vou sair do meu concurso. Eu vou virar autônoma, eu não quero saber, vou empreender, vou fazer. E assim eu fiz. Eu não saí, né, do concurso, mas eu fiz a minha pós, né, em estética. E quando eu me formei final de 2020 na área da estética. 2020 foi, final de 2020. Eu já estava melhor. E aí eu falei, não vou investir na estética agora, né? Problema. Eu vou continuar onde eu tô. Você eu tô ficou bem. quanto tempo com esse problema, assim, tentando resolver esse problema emocional? Eu tenho até hoje algumas crises de ansiedade. Mas, assim, eu tive síndrome do pânico. Foi, assim, um momento bem complicado pra mim. Foi, não só pra mim, mas pra quem convivia comigo, assim, né? Ter a paciência de entender o que eu tava passando naquele momento, né? Eu tive que fazer tratamento medicamentoso. Eu tomo medicamento para ansiedade até hoje, né? Eu me tornei uma pessoa mais sensível a tudo depois desse processo. Mas assim, para restabelecer mesmo, assim, para eu dizer que hoje eu já me sinto um pouco melhor, foi em torno de 1 ano e meio para 2 anos mesmo. Foi um processo, não é um processo rápido, é um processo lento, né? Que a gente vai melhorando gradativamente, né? Você deixa de sentir desânimo para sair da cama, já é um passo. Você tem ânimo para sair de casa à noite para comer, já é um passo. Então, tudo são fases, né? Você vai vendo e conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo a entender quando é que você vai ter uma crise de ansiedade, por exemplo. Né? Acredito que hoje 90% da população sofre de ansiedade. Pode ser que não chegue ao ponto de ter crises de ansiedade. Muita gente também banaliza isso, falam que é piti, né? Que muita gente usa esse termo. Mas é uma coisa muito complexa e precisa muito de cuidados. A pessoa tem que entender, tem que aceitar, né? E a gente vai se conhecendo. Então, eu falo assim, que para mim ficar bem mesmo... Hoje eu falo que eu estou bem. Porque a última crise de ansiedade que eu tive, eu estava no SAMU, inclusive. E ela foi desencadeada, assim, e nem eu entendi como. Mas aí o pessoal lá até que me deu o suporte, porque do nada, meu coração acelerou e eu tive uma falta de ar tremenda. Mas eu sabia que era uma crise de ansiedade. Só que a sensação que você sente na hora é de que você vai morrer. Você não sabe controlar. Quando você consegue entender, quando ela dá sinais de que ela vai vir e tudo mais, é mais fácil. Então, assim, olha só o tempo já que eu não tenho uma crise de ansiedade. Já faz um bom tempo, mas por quê? Eu faço acompanhamento com o meu psiquiatra e tomo medicação até hoje. Lá na sua clínica, geralmente muitas mulheres vão fazer procedimento, porque ela também já tá com... eu vou fazer um procedimento que eu já tô... Eu falo Aí assim... como que você se lida com uma pessoa que às vezes precisa de um conselho? Olha, hoje eu atuo não só na estética, né? Como eu não falei, eu não larguei o setor público. Quando eu melhorei, eu já não quis mais sair, que era tudo que eu queria, né? Quando eu tava doente, né? Mas depois que eu melhorei, não. E aí, tanto nos atendimentos que eu faço na unidade básica de saúde, que eu gosto muito de conversar mesmo, como os atendimentos que eu faço na estética, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, tudo o que envolve enfermagem tem o ato do cuidado. Então, a gente aprende a ter um olhar bem amplificado, né?
você consegue perceber coisas em um pouco tempo de conversa, você consegue ver que às vezes a pessoa chega lá, chega na estética falando pra mim que eu tô gorda, tudo que eu faço não dá certo, olha só. Aí você olha pra pessoa, você na hora percebe que ela tem um distúrbio de imagem, por exemplo. Ou tudo aqui, ou se ela chega lá e fala assim, eu já fui em outros lugares, mas o procedimento nunca fica bom. Você já sabe que aquela pessoa ela precisa de uma atenção diferenciada. Ou se você vai atender uma mãe, ou uma. Eu sempre falo assim, a gente atende as pessoas na estética, e muitas vezes a gente solicita exames que a gente pode solicitar, exames complementares, né? Pra gente justamente abordar tudo, não somente a estética, não só o que você vê por fora, porque a gente tem que cuidar do que a gente vê por dentro. Então, eu já tive pacientes que foram lá para me procurar porque tinham uma lesão de pele que estava incomodando e queriam resolver, tirar, e eu encaminhei para dermatologista, e eram condições mais graves, né? Ou a pessoa chega lá e ela fala pra você que ela tá desanimada, não tem ânimo pra nada, meu cabelo tá caindo, minha unha tá fraca, eu queria ver se não tem um sorinho pra mim tomar. Então ali você já começa a perguntar como tá o sono, tá dormindo bem, tá se alimentando bem. Você consegue ver como um todo aquele paciente e direcionar se ele precisa de ajuda de um outro profissional ou não. Aí tu acaba fazendo uma consulta. Mas é uma consulta mesmo. E é até legal você tocar nesse assunto, porque assim, não é só fazer um botox, como a gente faz procedimento do botox. Não é só fazer um botox. Quando você chegar lá, a gente precisa conversar. Eu preciso te conhecer, eu preciso entender qual que é a sua expectativa em relação ao procedimento que você vai fazer, se você já fez antes, se você tem algum histórico de alergia, se você tem... Então, assim, é realmente uma consulta. Eu sempre falo para as pacientes que vão fazer a primeira consulta, né? O nosso primeiro contato é onde eu vou explicar tudo, né? Como funciona um procedimento capilar, como funciona um procedimento de gordura localizada, estímulo de colágeno. Então, é uma consulta que você abrange de tudo e mais um pouco. Eu tenho muitas amigas que são clientes, mas eu tenho muitas clientes que viraram amigas. E que quando a gente percebe na hora quando elas não estão bem, e a gente consegue ajudar também de alguma forma, né? Você cria um vínculo com a sua paciente, né? Você percebe que ela não tá legal, que tem alguma coisa acontecendo. Eu tenho pacientes que vão com uma frequência um pouco maior no consultório, então eu falo realmente que a gente cria uma amizade. E a gente sabe a hora de você falar e o jeito de você falar para a pessoa que ela precisa de ajuda de um outro profissional, né? Não só na questão psicológica, mas eu falo no geral. Às vezes ela comenta que tá com um problema. Eu tô tendo muito sangramento na época do meu ciclo, por exemplo. Mas faz quanto tempo? Tanto tempo. Olha, então, né? A gente tem que ver, vamos ajustar. Vou encaminhar você, procura. Falei, vai lá no posto. Às vezes eu falo, vai lá no posto, faz uma consulta comigo, mesmo você não sendo da área. Vamos fazer um preventivo, vamos cuidar, vamos olhar. Então, assim, a gente tem aquele olhar bem amplificado. Eu não posso falar de outras profissões que trabalham com a área da estética também, né? Porque quando a gente faz especialização da área da estética, a gente aprende procedimento, né? A gente não aprende... E a avaliação superficial do paciente, a gente chama de anamnese. Eu falo assim, que o que eu carrego nessa questão desse olhar, desse cuidado, de você perceber, de você conseguir conversar, explicar, vem da enfermagem mesmo. Eu falo que a enfermagem, para mim, na estética, é um gigantesco ajuda diferencial. Bastante, né? Eu considero. Até pelo fato de ter a destreza manual, né? Eu falo assim, que se eu tiver que fazer as coisas no escuro, eu faço. Porque eu domino muito seringa, agulha, né? E tem muito paciente... Aquele procedimento que trabalha com mais profundo na derme da Isso. Né? A gente tem que entender a anatomia, né? A gente tem que saber o que tá fazendo. Não Infelizmente, a gente vê... não falo na área de atuação que eu tô hoje, né? Da estética avançada. Mas, às vezes, o profissional assiste um vídeo no YouTube e acha que sabe fazer um procedimento, né?
e vai fazer um procedimento. Teve uma situação há muito tempo atrás, eu nem atuava na área da estética ainda, teve uma pessoa que comentou comigo, foi fazer uma massagem e a profissional colocou agulha no umbigo dela, tipo... Aí eu falei, mas por que ela fez isso? Como que você deixou? Com qual intuito, com qual explicação ela fez? Ah, não sei. Gente... Então, não sei, eu até hoje fico me perguntando, me questionando o que aquela profissional queria naquele momento que ela estava colocando a agulha, porque a gente hoje trabalha com enzima, que é agulha, né? E tudo mais, produto. E até isso, às vezes, questionam muito, a gente estava falando da questão da consulta. Mas você cobra consulta? Sim, eu cobro consulta. Eu cobro um valor que eu falo que é simbólico. Eu tenho lá mais de 1 hora dedicada a você, para você conhecer todos os meus procedimentos, tudo aquilo que eu faço. Entender se aquilo que você quer fazer realmente é aquilo que você precisa, né? Porque eu não faço por dinheiro, né? Óbvio que dinheiro é bom, todo mundo gosta, todo mundo quer. Se não fosse pelo dinheiro, a gente nem trabalhava, porque o dinheiro é de tudo. Mas eu não vou fazer uma coisa em você porque você quer, se eu vejo que aquilo ali não vai te favorecer. Eu não vou só pegar o seu dinheiro, né? Não é assim que funciona. Você tem que... Eu sempre falo, eu cobro a consulta, porque na consulta é um momento dedicado a você, além de você assegurar o seu horário. Se você paga uma consulta para um médico, você paga para o dentista, você paga psicólogo, para qualquer profissional, você paga consulta, seja ele advogado. Por que não na área da estética seria diferente? Né? É uma estética avançada, o profissional ele vai fazer uso de produtos em você. Você tem que entender para que serve aquele produto, qual produto que vai usar. E eu sempre converto essa consulta como desconto no orçamento que o paciente do tratamento que ele for fazer, né? Boa, gostei da ideia. Ei, me diz uma coisa, o procedimento labial hoje virou uma sensação, né? Virou. Toda mulherada quer fazer. Grávida pode fazer? Olha, a gente fala que grávida pode tomar água. Só. Só. Não pode fazer? Por que não pode? Eu não faço. Não é assim, ó. Um exemplo. O ácido hialurônico, que é o produto que eu trabalho, né? Ele é um produto biocompatível. Nós temos ele no nosso organismo. Bem como bioestimulador de colágeno. Né? A gente usa produtos que o nosso organismo ele já teve contato, ou ele produz, ou ele já teve contato por alimentação, ou qualquer outro tipo de coisa. Então, o problema em si não é o produto que eu vou usar. O problema em si é que, por exemplo, uma gestante, ela não pode fazer uso de uma cartela de medicamentos, né? Até se ela tem uma cólica, ela tem que ter um aval de tomar um medicamento certo. Se ela tem uma dor de cabeça, ela tem que tomar um medicamento certo. Então, assim, eu recebo muito no meu direct. Eu tô grávida, eu queria fazer... começou a sair estria, já queria começar a tratar. Ou então, eu tô grávida, meu cabelo tá caindo muito, eu queria fazer um procedimento. Eu tô com melasma, eu queria tratar. Queria pintar meu cabelo, queria alisar. Posso? Eu sempre falo. Tome água e sinta-se feliz. Viva o processo de ser gestante, de estar gestando. Dedique-se, porque é um tempo que ele passa rápido e depois a gente cuida do que tem que cuidar. E eu não faço e não é recomendado fazer, não pelo procedimento em si, né? Que oferta riscos quase zero. Mas a gente tem aquela situação que a gente pode vir a ter uma intercorrência, né? Um inchaço exacerbado, um hematoma, ou um processo de obstrução de artéria, que a gente vai ter que fazer uma intervenção, porque ninguém tá livre nunca de ter uma intercorrência. Eu falo que, graças a Deus, sou muito abençoada que nesse tempo que eu tô, não tive nenhuma intercorrência até hoje, mas se tiver, saberei o que fazer, sei como tratar, isso também é uma coisa muito importante. Então, mais por conta disso, né? Por a gente não poder administrar a medicação se a gente precisar posterior ao procedimento. Então, por isso que a gente não atende grávida nesse sentido. Nem grávida, nem lactante, né? Que tá em aleitamento materno exclusivo. Hoje,
não tem contraindicação, assim, tem médicos que liberam fazer. Eu sempre oriento a esperar 6 meses pós, né, o parto, para a gente poder fazer qualquer tipo de coisa, para não interferir em nenhum processo de amamentação, nada disso. Então, assim, é um cuidado que eu tenho, que eu prefiro ter em relação a esse momento que é mais delicado, né? Relacionado ao queixo, não é o meu caso, né? Que eu tenho um queixinho mais bonitinho, mas tem umas pessoas que têm um queixinho meio pra dentro, assim. Tem procedimento pra dar uma levantadinha no queixo? Tem, Você hoje faz? só não tem jeito pra morte, o resto a gente resolve tudo. Tem sim. A gente chama de harmonização facial, todos os procedimentos que a gente faz no rosto, né? Uhum. Então, seja ele um estímulo de colágeno, um botox, um microagulhamento para tratamento de mancha, ou preenchimento com ácido hialurônico em pontos estratégicos, né? Esses pontos estratégicos são onde você tem necessidade, que vai deixar o seu rosto mais harmônico, né? Então, aqueles pacientes que não têm a projeção do queixo, a gente consegue fazer um preenchimento com ácido hialurônico e trazer aquele queixinho, ou devolver o contorno da mandíbula, que a pessoa se sente incomodada em decorrência da idade, da flacidez, ou realmente tem um rosto mais oval e quer ter o rosto um pouquinho mais marcado, tudo a gente consegue fazer. Uhum. É tipo assim, hoje o código de barras ele não tá mais quase existindo, né? O QR Code e tal, mas a idade vai chegando, vai surgindo uns códigos de barra assim perto da boca. Sim, principalmente para quem fuma e toma muito chimarrão. Tem procedimento para dar uma ajeitada? Tem procedimento. Qual que é o procedimento que você faz para Então, código de barras? Isso. A gente tem a toxina botulínica, que pode ser feita, né? Que ela reduz a força da musculatura. Então, na hora de fazer o biquinho com força, o paciente não vai conseguir. Reduz um pouquinho as marcações. Mas o que eu mesmo faço e indico bastante é o uso de fios lisos de PDO, que são fios que o nosso organismo absorve e estimula colágeno, associados ao Skin Buster, que é um mix de tratamento que a gente faz para melhorar a nutrição e a hidratação daquela pele. Né? Então, ele vai... a gente trata o músculo e trata a pele para estimular colágeno e melhorar a estrutura. Aqui é um local onde a gente não faz preenchimento, né? A gente não preenche essa região do código de barras pelo risco de você deixar o paciente com um aspecto que não seja natural, né? É a mesma coisa preenchimento labial. Às vezes a pessoa chega e ela quer colocar, que ela quer um bocãozão. Aí, você fala, eu já não faço. Olha, bocão não faço. Se você quer um bocão, a gente tem que fazer primeiro uma sessão. E aí, quando o seu lábio estabilizar, a gente coloca mais um pouquinho. Porque eu vejo assim, como você citou o lábio, que hoje todo mundo quer fazer, quer ter bocão bonito, bem contornado, desenhado. É um dos procedimentos que eu mais faço no consultório. É o preenchimento labial, o botox e o estímulo de colágeno, né? Então... já recebi pacientes que vieram desconfortáveis de ter feito procedimento anterior, que estava com preenchimento fora da área da boca, que faz o famoso bico de pato, que as pessoas tanto comentam, né? Que essa fala é muito usada, bico de pato, para quando você faz preenchimento e ele migra, né? Ele sai da área ou porque... colocou produto demais ou porque a via estava incorreta. E existem também outros motivos que às vezes não é erro profissional, né? Às vezes tem profissionais que fazem pela insistência do paciente também e aí acabam tendo um resultado não muito legal. Eu sou daquela que preza pela naturalidade. Eu sempre falo para as minhas pacientes, fez a boca, gostou dela, quando eu terminei, vai precisar de mais 1 ml, porque desincha e depois vai querer mais. Aí passou 3 dias, ai, tá desinchando, eu não quero que desincha. Calma, se precisar depois a gente coloca um pouquinho mais. E o legal do ácido hialurônico é que ele é dos únicos procedimentos que a gente consegue reverter se a gente quiser. Então, assim, eu não gostei. Ou é igual eu citei o exemplo de que a paciente chegou para mim e ela estava com o produto fora da área, né? A gente tira todo aquele produto com uma enzima que degrada aquele produto, que a gente chama de hialuronidase. Então, a gente faz uma sessão, tira todo aquele produto, espera o lábio estabilizar, cicatrizar daquele procedimento, depois a gente pode fazer um procedimento novo. Então, assim, tem muita gente que fala que morre de vontade de fazer, mas tem medo de ficar estranho, de ficar grande, de ficar... Esse é um risco que... eu falo, comigo não se corre, porque
eu jamais... Eu falo assim, tem pacientes que perguntam, por que você não faz tal procedimento? Eu não faço nada daquilo que eu não tenha segurança em fazer ou que eu não vou ter como tratar a intercorrência que ele vai me causar. Então, tem procedimentos que a gente vê aí que são feitos já lá para fora e ninguém que faz. Por quê? Porque eu só faço aquilo que eu sei que eu tenho segurança para fazer, que eu sei que se eu tiver uma intercorrência eu vou conseguir resolver aqui mesmo. Eu mesmo vou conseguir resolver. Então, quando se tem medo de preenchimento labial, não precisa ter medo, porque a gente faz com cautela e, se precisar, a gente consegue tirar. Se não gostar, a gente tira. Se não se habituar, a gente tira. Mas assim, ninguém nunca tirou. Pelo contrário, sempre voltou e quer colocar mais. Eu mesmo tenho. Até eu tenho que fazer um retoque na minha boca. Já tá indo embora. Eu tenho 2,4 ml na minha boca. Não tinha nada de boca. E hoje eu não me vejo mais como eu me via antes. Eu olho as minhas fotos e parece que eu era assim uns 10 anos mais velha. Que eu não fazia uso de botox. Sorriso, né? Tem procedimento de levantar, tipo um sorrisinho assim? Levanta, gente, o sorrisinho triste, a gente levanta. Triste, né? Tem muita gente que tem a boca meio pra baixo e ainda é levantadinha. Isso. Dá pra fazer de tudo, Assim, por isso que eu falo, às vezes o paciente chega e fala pra mim que ele quer preencher o bigode chinês, que tá incomodando aqui. Só que quando, na verdade, ele precisa realmente de um estímulo de colágeno pra reposicionar a estrutura do rosto. Eu falo, eu hoje não consigo nem puxar a minha pele, ela tá coladíssima aqui no meu rosto. Por quê? Porque eu faço estímulo de colágeno, no mínimo uma vez no ano. Então todo mundo fala, nossa, sua pele é muito bonita, né? Eu já faço os tratamentos preventivos. Então, às vezes, você chega lá e fala pra mim que você quer preencher seu bigode, mas o seu problema não é o seu bigode, é o resto da sua face que tá em desarmonia, que tem a queda da face, que é o normal do envelhecimento, que a gente tem a perca de colágeno. Com o passar dos anos, o colágeno, ele só cai. E é a mesma coisa a vitamina C. Gravidade, né, filho? Não tem jeito. E a vitamina C também, se a gente se estressa um pouquinho, ela vai toda embora. Vitamina C, vitamina D. Então, assim, são substâncias que, se a gente não colocar pra dentro, elas só vão embora e a gente não vai só ter perda, né? Então, muitas vezes é isso. O paciente, ele chega e ele queixa, ele acha que vai preencher o bigode e vai resolver. Quando, na verdade, se eu preencher o bigode dele, ele vai ficar com a cara de fofão e não vai resolver o problema. Então, tem tudo isso, né? Mas a gente consegue melhorar o cantinho da boca, do sorriso triste, que você falou, quando a boca tá caída. Se o queixinho é pra dentro, a gente faz o preenchimento, coloca o queixinho pra fora, a gente salienta a maçãzinha do rosto. Tem gente que tem muita profundidade aqui na região da têmpora, a gente preenche também. São vários pontos estratégicos que, às vezes, pra gente melhorar a linha da marionete aqui, a gente tem que mexer aqui em cima. Então, assim, tudo isso a gente explica, a gente fala, né? Eu hoje também trabalho com um procedimento de estímulo de colágeno e gordura localizada, que tá aí uma febre no Brasil todo, que é o endolaser, né? Que tem gente que tem muito medo de fazer também, mas é aquela questão que eu falei. Eu, Jennifer, particularmente, não trabalho com nada que eu acho que vai ofertar risco pro meu paciente e ele vai ter um problema e a gente não vai conseguir resolver, né? Então... Você resolve o problema, tipo assim, flacidez, gordura, sem usar corte? Sem, tipo... Sim, faço. Qual o procedimento que Então, na verdade, quando tem paciente, tem alguma coisa que faz que não vai agulha? Não, tudo vai agulha. Né? Eu trabalho, tudo que eu faço é com injetáveis. Tudo tem uma agulhinha no meio, não tem jeito. Só não coloca no umbigo, né? Mas não, umbigo não pode. Mas eu falo que eu tenho a mão leve, em primeiro lugar, né? Que eu tenho muita habilidade com seringa, com agulha. E a gente tem vários truquezinhos no consultório que, se a pessoa tem medo, a gente... sai de lá sorridente, falando que achava que ia doer, não doeu, enfim, é super tranquilo. Eu não faço nada de corte lá, não corto nada. É tipo assim, harmonizar bumbum, por exemplo. Você faz sem corte? Bumbum é tudo sem corte. É tudo um furinho com agulha que você faz para você poder, se tiver que ser na camada da derme, enfim, mais perto da camada muscular. Tudo depende da área que a gente vai tratar, o tipo de agulha e material que a gente vai utilizar também, né? Então, assim, é igual o tratamento de gordura localizada com esvaziador de gordura, que é a enzima, né? A gente tem a camada certa para você aplicar,
né? Não é só simplesmente você chegar lá e fazer, né? Faço lipo de papada também, que sem corte, com enzimas. Mas, assim, sobre o sem corte, tudo a gente fala que por exemplo, o endolaser. É como se fosse uma lipo sem corte, né? Que a gente faz o acesso para a fibra do laser adentrar embaixo da camada subdérmica e a gente conseguir disparar e tratar tanto a gordura quanto a flacidez. Então, não corta, fura. Né? A gente tem que fazer um furinho. Mas cortar, não. Cortar nada. Nada de corte, nada que exija que leve ponto, nada disso. Às vezes você nem... Na maioria das vezes ninguém nem percebe que você fez alguma coisa quando você sai do consultório. É super tranquilo. O endolaser mesmo hoje, ele é o meu queridinho. Tem resultados maravilhosos. Eu falo assim que para estímulo de colágeno... Esse é um equipamento, né? Que você usa. Você tem ele? Não tenho, porque ele custa uma Hilux e eu não posso comprar uma Hilux. Porque você falando do endolaser, a gente tá falando... Mas... É alugado? Isso, eu alugo o aparelho, ele vem geralmente uma vez a cada 30 dias, né? E aí a gente trabalha aquele dia todo dedicado a ele, né? Como, por exemplo, um Botox Day, que a gente faz um dia todo dedicado à aplicação de Botox, que a gente consegue fazer um valor mais acessível para o paciente, porque a toxina, quando a gente abre o frasco dela, a gente tem que diluir e utilizar. Então, se sobrar produto, ele vai a descarte, né? Então, se a gente tem mais pacientes naquele dia que vão fazer o mesmo procedimento, a gente consegue entregar um excelente resultado, como se não fosse um dia exclusivo, mas por um preço mais acessível, né? E do endolaser funciona assim, o endolaser vem, eu fico um dia inteiro dedicado a isso, faço somente esse procedimento, seja para estímulo de colágeno ou para gordura localizada. Acho que eu vou comprar um endolaser desse para alugar aí. Aí eu alugo de você, pode comprar. Mas tá podendo, hein, Zé? Olha aí. Tá podendo. Os procedimentos lá você faz masculino também? Eu faço sim. A procura é considerável? Olha, eu tenho bastante pacientes que fazem botox e bioestimulador de colágeno. Tenho pacientes que fazem preenchimento também. Preenchimento labial, que tem paciente que... Sério? Sim. São técnicas totalmente diferentes, né? Porque a harmonia da mulher é diferente da do homem. O desenho que eu vou fazer numa mandíbula feminina, eu não vou fazer numa masculina e vice-versa. Então, tem boquinhas masculinas aí na rua que são preenchidas e ninguém sabe. Porque geralmente são pacientes que não autorizam a divulgação de imagem, né? Isso tem muito e a gente respeita. Por quê? Eu não vou divulgar um paciente que não autorizou a divulgação da imagem dele, né? É a imagem dele. Então, eu não posso exigir que ele assine um termo de divulgação de imagem. Então, se o paciente fala para mim que ele não quer que divulga, vai ficar lá no meu portfólio no consultório e pronto. Né? Eu não vou divulgar. Então, assim, tem muito mesmo homens cada vez mais que se cuidam. E eu falo que tem que se cuidar mesmo, porque a mulherada tá se cuidando e o homem que não se cuidar vai ficar para trás. O meu lá em casa não queria fazer de jeito nenhum. Falei para ele, eu não quero ninguém velho do meu lado. Vai ter que fazer. Mandar agulhar no seu umbigo agora. Igual essa sua barriga de chope. E essa aí é difícil de conseguir ela, né? São muitos anos administrando. É um investimento ela. alto, né? Investimento alto. E você comentou várias vezes aí sobre a questão de capilar. Você faz procedimento de queda de cabelo, alguma coisa assim? Que eu vi você comentando várias vezes no decorrer da nossa conversa. Eu vou falar uma coisa aqui agora que eu falo para as minhas pacientes. Leandro nem sonha, mas eu falo que eu faço de tudo, só não faço programa, porque eu não posso. Brincadeira, gente. Mas eu faço de um tudo lá no consultório. Eu faço tratamento capilar também. Tenho resultados excelentes, tanto capilar quanto barba. Homens e mulheres, né? Mulheres também têm queda de cabelo severa e eu faço tratamento. E o legal que você tocou nesse assunto agora, porque quando é um tratamento assim, que é capilar, a gente tem que entender por que aquilo ali tá acontecendo. Né? Diferente de um botox, que a gente vai tratar a musculatura, que a gente vai estimular colágeno, a queda de cabelo, ela vai além, né? Uhum. A gente fala que é a tricologia, que é o estudo do cabelo, né? Ele envolve muita coisa. Então, ele envolve
várias coisas, você tem que fazer exames, você vai fazer não só tratamento no consultório, como você vai fazer os cuidados continuados em casa, né? Você faz o uso de suplementação. E eu falo assim, eu trabalho também com a soroterapia, né? Nesses casos de reposição, quando é necessário. A gente tem alguns protocolos pré-estabelecidos já, que a gente pode fazer, a gente pode aplicar dentro do consultório, né? E eu sempre digo que quando o assunto é cabelo, a gente tem que primeiro nutrir o lençol freático, né? Que é o vaso sanguíneo. Então, se o vaso sanguíneo não tiver recheado de coisas boas, o resultado não vai ser legal. Então, quando o paciente vai fazer um tratamento capilar, ele já tem um olhar mais amplo. Ele tem que fazer exame de sangue, a gente tem que descobrir por que aquele cabelo tá caindo daquele jeito. Não é aquilo que eu falei no começo, não é só fazer. Você tem que entender o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo ali, né? Não é simplesmente, vou fazer um tratamento capilar e pronto, não. Eu tenho resultados maravilhosos de estímulo de folículo em barba, né? Que é algo muito difícil da gente conseguir resultados, e o paciente tem que ter muita disciplina nesse sentido. Mesma coisa, emagrecimento é uma via de mão dupla. Eu ofereço o serviço, mas quem tem que complementar ele é você. Eu dou 30%, 70% do seu resultado depende de você, da sua dedicação, se você vai usar o produto que eu vou indicar em casa, se você não vai. Então, tratamento capilar eu faço bastante, inclusive. Tem bastante procura, não só de homem, mas tem bastante procura de mulher também, porque mulher e cabelo... É problema. Enfermeira Jennifer, eu sei que você tem muito conteúdo, né? Se a gente pudesse conversar aqui, ia conversar um montão. Fala pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Onde você atende, como é o nome da sua clínica? Certo. Eu atendo na rua Aurélio Rosseto, próximo à farmácia Economize, ali que fica pertinho do hospital, né? E os meus horários de atendimento, eles são somente com hora marcada, porque eu sou funcionária pública e eu trabalho na atenção básica das 7. Atendimento exclusivo, tá? Meus atendimentos, gente, tem paciente que acha bom e tem paciente que acha ruim, mas meus atendimentos são sempre depois das 17h30. Né? Nunca antes desse horário. Então, eu atendo de segunda a sexta, das 17h30 e aos sábados, quando necessário, aos feriados também. Porque eu tenho que fazer esses horários conciliados por conta do meu trabalho, né? Que eu tenho esse vínculo no setor público. Então, quando eu tô lá, eu não tô no consultório. Quando eu não tô no consultório, eu não tô lá. Eu não paro. Daqui um dia vem o Indolaser e você compra. Tá trabalhando demais. Então, né? A gente trabalha e ainda não pode comprar uma Hilux dessa. Meu Deus do céu. Pois é, mas é justamente para isso, assim. Eu tenho um anseio porque lá, quando eu tô na estética, é igual agora a gente tá aqui, tá tudo quietinho, não tô escutando nada, a gente tá conversando. É assim que eu me sinto quando eu tô lá, né? Às vezes eu tô cansada, um dia puxado, eu chego lá... Nossa, transforma o meu dia. Assim, eu amo estar lá, eu amo transformar a autoestima. Quando você mostra o resultado para paciente, quando você recebe uma mensagem, né? Do Endolaser, por exemplo, tem uma das minhas pacientes que já teve que solicitar uniforme, calça nova 2 vezes na empresa, porque vai perdendo medida e vai ficando feliz. E quanto mais felizes os pacientes ficam, mais feliz eu fico. Então, assim, os meus atendimentos são realmente são horários bem reduzidos, né? E eu não tenho ninguém que fica lá na estética, sou eu e eu mesma, eu que sou recepcionista, eu que agendo horário, eu que faço marketing, vendas, recebo, compro, tudo sou eu, por enquanto. E aí, quem quiser, pode acessar no meu Instagram, né? @doutora Jennifer Leiter. Lá tem o link de acesso, tem bastante conteúdo legal. Eu gosto de postar bastante coisa, sempre estou postando resultados lá, quem quiser acompanhar. E é isso. Quero agradecer você por ter aceitado o convite. Bastante proveitoso, você passou bastante informações aí que eu acredito que as pessoas vão adorar, né? Saber. De um pouco, né? Eu tinha uma dúvida de várias coisas, esclarecer algumas dúvidas. Uma hora dessa, ter que procurar você lá pra ver dar uma ajeitada. Ai, bora. Meu nome é pronta.
Agradecer demais aí o pessoal que acompanha. E lembrando, gente, ó, que durante a semana, né, vai ter uns cortezinhos. Tem um pessoal que não gosta de assistir o vídeo inteiro, né? Vai assistir mais os cortes. A gente vai ter os cortezinhos lá no Pode Contar Tudo MT no Instagram. Aí tem lá o Facebook, pra quem gosta de Facebook. Tem muita gente ainda que tem Facebook, né? Tem mesmo. O pessoal tem bastante visualização lá. E também tem no Kawaii, TikTok, acompanhando. Gente, muito obrigado mesmo. Na próxima semana a gente tá de volta aqui com Pode Contar Tudo. Foi uma satisfação ter falado com você. Muito obrigado Zé. mesmo, tá? Um abraço a todo mundo. Agradecendo a Claudemir que esteve ali acompanhando. Aprendeu tudo, Claudemir. É isso aí, então tá, gente. Valeu, um forte abraço do Zé. Obrigada, tchau.